Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, a primeira questão que nós queremos colocar é quem é que diz que as grandes empresas e aquelas que envolvem maior número de trabalhadores, que têm mais valor acrescentado, que contribuem mais para o PIB, o tal investimento direto estrangeiro que é suposto captar com esta reforma, quem é que diz em algum lado que as decisões de investimento em Portugal são ditadas por quem olha para o código do IRC, sem mais nada? Não há negociações, não há acordos de quadro de investimento, não há acordos fiscais para o investimento, não há alterações profundas daquilo que vem a ser depois o pagamento de impostos dessas empresas, comparativamente àquilo que é a realidade da grande maioria das empresas portuguesas que têm aquilo que o código do IRC lhes diz. E, portanto, em relação a essa matéria, eu penso que não é um bom ponto de partida para esta discussão estar a partir do princípio que alguém acredita que as empresas, nomeadamente essas, pagam os tais 31% de IRC. É um mau ponto de partida para o debate, porque nós temos que olhar para a realidade. E a realidade diz-nos que, nomeadamente, as maiores empresas, os grandes contribuintes, como se costuma dizer, mas que pagam em termos absolutos muito, mas em termos percentuais efetivos menos, aquilo que é a realidade é que essas empresas têm uma capacidade, desde o ponto de vista da própria estrutura da empresa e da sua capacidade de resposta, até à própria possibilidade que a lei lhes permite de desenvolver uma política de planeamento fiscal que as coloca do ponto de vista até concorrencial nos mesmos mercados em que estão com as micro, pequenas e médias empresas, que é completamente diferente em termos concretos. E, portanto, quando nós falamos das situações que estão colocadas na proposta de lei, tem surgido várias vezes no debate a ideia de que estamos a falar de uma proposta de lei que, sintetizada e resumida, diz vai passar a haver um imposto mais baixo e passa a pagar-se menos imposto de IRC. A verdade é que a pergunta tem que ser feita, mas vai haver menos imposto pago por quem? É que, do ponto de vista da leitura em termos de tributação efetiva, aquilo que é não apenas a análise do PCP, mas inclusivamente o contributo de parceiros sociais que foram ouvidos nesta casa há poucos dias, é de que, em relação às micro, pequenas e médias empresas, principalmente aquelas que têm volume de negócios mais baixo, inclusivamente, já nem estamos a falar daquelas que não cabem no regime simplificado, mesmo que sejam micro, pequenas e médias empresas. Estamos a falar daquelas que cabem no retrato robô que o Governo definiu na proposta de lei para o regime simplificado, que é o tal volume anual de negócios e balanço máximo que referiu. Mesmo nessas situações, há um aumento da receita fiscal pela alteração até da própria filosofia do pagamento especial por conta. O Sr. Secretário de Estado dirá que é aquela coisa muito boa que é o chamado estrunfar no jogo. O pagamento especial por conta, isso a gente a partir de agora pode discutir tudo. Está tudo em aberto, a gente vai rever e alterar. A pergunta que eu lhe quero fazer é em que termos é que o senhor está a falar? Porque não pode significar, não vamos agora discutir o PEC, é proibido discutir o PEC porque a partir de agora tudo pode acontecer. Sr. Secretário de Estado, há um ponto de partida, e esse ponto de partida é um aumento brutal do valor de definir, é isso que está na proposta de lei, de 1.000 para 1.750 euros, e é a própria alteração com a relevância que passa a ter o pagamento especial por conta para a determinação dos pagamentos por conta. Isto foi, aliás, bem sublinhado na semana passada por representantes dos parceiros sociais, em que nos davam conta de que, com a alteração da regra, os pagamentos por conta deixam de ser deduzidos ao pagamento especial por conta e passa o pagamento especial por conta a ser deduzido ao pagamento por conta. Então as empresas passam a ter de fazer sempre um pagamento, pagar o PEC, ainda por cima no contexto em que isto está de só recuperarem após um período de demolição de 12 anos. Ora, num exercício de simulação
e utilizando os dados disponíveis na estatística da AT, da Autoridade Tributária e Aduaneira, referentes aos últimos números que existem, de 2011, no pressuposto que a empresa tipo de cada escalão corresponderá ao ponto médio, é uma abordagem possível, o ponto médio do volume anual de negócios, concluímos que com o novo regime simplificado proposto nesta proposta de lei, a coleta de IRC para empresas até 150 mil euros de volume de negócios teria sido quase 50 milhões de euros superior à verificada, nomeadamente 48,4. E num exercício a partir dos mesmos dados e pressupostos, concluímos que, excluindo elementos de tributação autónoma que deixam de estar tributados, as empresas com volume de negócios inferior a 58,7 mil euros que tenham declarado lucros, portanto, estamos a falar deste tipo e desta dimensão de empresas, terão em média um aumento de IRC no regime simplificado. Ou seja, o Sr. Secretário de Estado tem esta coisa expressiva e histriónica de ir dizendo que não à medida que a gente fala. Eu só lhe peço é que demonstre que eu estou enganado. É que neste contexto, a aplicação destes pressupostos, e isto, digamos que é de uma seriedade técnica que procura contribuir para o debate, aqui, para esta faixa do tecido empresarial, há um aumento da tributação, em termos efetivos. Passam a ir buscar IRC de uma forma mais, nomeadamente através do regime simplificado, de uma forma mais grave do que aquilo que acontece hoje. E, portanto, queremos deixar claro que a dita reforma do IRC não pode tratar de forma diferente as empresas conforme apresentem resultados positivos ou negativos, penalizando aquelas que apresentem resultados negativos. Porque não se pode presumir evasão fiscal sempre que há resultados negativos. E este é um problema de fundo. E, portanto, não pode haver uma espécie de coleta mínima aqui, travestida de pagamento especial por conta, que depois seja difícil ou quase impossível de recuperar, que é o que acontece na maior parte das vezes, e, portanto, a partir daí a situação acaba por alterar profundamente os próprios termos do debate. Por outro lado, e ainda recuperando a questão do investimento e do contributo para a economia que pudesse resultar da diminuição do imposto às grandes empresas, nomeadamente, aquilo que nós queremos sublinhar e trazer a debate é a referência do relatório de maio deste ano do Parlamento Europeu sobre a fraude fiscal, a evasão fiscal e os paraísos fiscais, em que se concluía que grande parte da liquidez não tributada é canalizada, dirão os seus deputados, para a criação de emprego. Não! Para transações financeiras. Ou seja, aliás, tal como o próprio relatório do FMI de 2013 sobre a Holanda, o relatório do FMI sobre a Holanda, alertava para o caráter altamente ilusório de uma balança de excedentes grandes, históricos, nos últimos anos, na balança de pagamentos, que não gerou um correspondente aumento na posição em termos de investimento. E aquilo que os senhores chamam de investimento é dinheiro a passar. São as tais empresas letterbox companies, empresas de caixa de correio, que no mesmo endereço postal há 30 ou 40, como acontece no Luxemburgo, como acontece na Holanda, como acontece nesses países que os que querem aplicar o mesmo modelo cá em Portugal. E, portanto, nós podemos, daqui por uns anos, chegar a um relatório que seja feito entretanto e dizer que isto foi um êxito, porque o número de empresas aumenta de uma forma extraordinária, porque o dinheiro que passa é de uma diferença abismal, tal como acontece no Luxemburgo, tal como acontece na Holanda, e nós perguntamos com que efeitos para o crescimento do emprego? Com que efeitos para o investimento? Nomeadamente, quando a procura interna está e continua a ser cada vez mais esmagada por esta política e por este governo. Aquilo que nós perguntamos, finalizando, Sr. Presidente, aquilo que nós perguntamos é como é que os senhores reforçam a convicção, desmentindo a realidade, dizendo que, bom, essa coisa da procura interna há de vir no tempo dos nossos filhos ou dos nossos netos, fazemos como o cavalo do inglês, está quase a habituar-se a passar fome, e, entretanto, vamos enriquecendo os grupos económicos que um dia destes decidir que está na hora de investir na economia portuguesa.
Senhor Secretário de Estado, estamos a falar de opções políticas, não apenas opções de convicção ideológica e de expectativas no futuro que há de demonstrar que os senhores têm razão, apesar do presente vos desmentir. Estamos a falar de opções de classe. Quem é que é beneficiado e quem é que é prejudicado. E neste contexto, as micro e pequenas e médias empresas, especialmente as micro e pequenas empresas, e neste plano em que nós referimos, com esta reforma, dita reforma do IRC, não são beneficiadas, são prejudicadas pelas razões que aduzimos na discussão. Muito obrigado. Muito obrigado.